Olá, meus amores, boa tarde. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a luz. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque nos capítulos anteriores, no módulo 2, a gente já vinha falando sobre a importância da luz solar. Você se lembra? Pronto, a aula de hoje é de ciências, do capítulo 6. Olha, aqui vai mostrar aqui para vocês, capítulo 6, módulo 3, tá? Terceiro livrinho de vocês. E estamos aqui na página 184 e 185 do livro de vocês. O autor colocou um espaço aqui em amarelo, falando uma frase que eu acho que vocês já ouviram, numa leitura de um livro. Era uma vez. E aí, quem nunca leu essa frase? Era uma vez. O autor coloca aqui, muitas histórias começam com essas palavras e são contadas de várias maneiras. O teatro de sombras também tem a própria maneira de narrar uma história. Quanto às sombras, elas não existem somente nesse tipo de teatro. Se andarmos sobre a luz do sol, seja por onde for, haverá uma sombra seguindo nossos passos. Esse evento está relacionado à luz. E aí, já parou para prestar atenção que você tem uma sombra quando anda sobre a luz do sol? Exatamente. Um dado importante. Antigamente, os desenhos animados não tinham sombra. Isso é uma coisa atual. Então, os desenhos hoje animados, vocês podem parar para prestar atenção quando for assistir um desenho. Tem sombra os personagens, antigamente não tinha. Então, a sombra é importante. Você já ouviu falar no teatro das sombras? Tá vendo uma fotografia aqui, ó? Essa fotografia aqui é de uma apresentação de teatro das sombras. Então, tia vai colocar para vocês na aula de hoje um exemplo para vocês poderem assistir e conhecer melhor sobre isso. Tá certo assim? Aqui temos a letra A, B e C, que são perguntas que o autor coloca antes de a gente começar o nosso capítulo sobre essa aula. Você já assistiu um teatro de sombras? Eu acredito que não, mas se já, coloca lá no grupo, tá? Tia vai colocar um teatro aqui para vocês assistirem esse videozinho. Em caso afirmativo, comente com os colegas. B, como você acha que é feito um teatro de sombras? E aí, você sabe? Ou quer adivinhar? Coloca lá no grupo. Tia, eu acho que é feito assim. Não sei se vocês já fizeram aquelas sombras com as mãos, né, na parede. Uma pessoa colocando a lanterna e vocês fazendo o desenho do coelhinho, do cachorro. É bem divertida essa brincadeira, não é? Olha, ele coloca aqui. Cite uma situação do seu dia a dia em que seja possível observar as sombras. Tia citou a questão dos desenhos que a gente pode fazer brincando na parede, né, de casa. E também a sombra no dia a dia, quando a gente anda sobre a luz do sol. E você tem um outro exemplo? Coloca lá no grupo, tá? Para a gente saber melhor sobre esse assunto. Vamos lá? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. myself,
E aí, galerinha, vamos continuar? Aqui na página 186 e 187 do livro de vocês de Ciências, módulo 3, tá? Estamos no terceiro livrinho. O autor vai trazer esse pequeno texto para a gente discutir sobre esse assunto da luz, tá? A luz em nosso cotidiano. Ele coloca uma fotografia aqui de um cantor. Isso é um show de um cantor brasileiro, tá certo? Na cidade de São Paulo, 2016. Ele pede para a gente observar. Observe aí essa fotografia. E aí, já observou? Ele coloca duas questões que dá para a gente responder nesse espaçozinho aqui, ó, do livro. A resposta é bem objetiva, bem curtinha. Então, dá para a gente usar o livro para responder essas questões, tá certo? Temos aqui, ó, o que você identifica mais facilmente na imagem. O que de primeiro chama a sua atenção nessa imagem aí do cantor? Por quê? Eu já sei, tia já sabe a resposta, tá? O que deve ser feito para que uma pessoa na plateia veja detalhadamente todos os elementos do palco? O que é necessário para que tudo no palco fique visível para aquelas pessoas que estão ali embaixo assistindo o show? E aí, você sabe a resposta? Então, coloca aqui nesse espaçozinho, tá? O autor ainda coloca aqui na página 186. A luz é muito importante em nosso cotidiano, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Exatamente. A luz é muito importante para o nosso dia a dia. Sem a energia, não dava para enxergar um palmo na nossa frente. Exatamente. Ninguém aqui tem olho de gato, que eu sei. Já deve ter levado uma topada no escuro quando se levantou para beber água à noite. Então, a energia é essencial para nossas vidas, tá? Tia, e aí, no dia a dia, dentro de casa, a gente vai conhecer na aula de hoje dois tipos de iluminação, tá? Iluminação natural e a iluminação artificial. E aí, o autor coloca aqui, ó, durante o dia podemos aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes da residência, da casa de vocês. Por exemplo, o que contribui para uma economia na energia elétrica? Quer ajudar o papai e a mamãe a economizar na energia elétrica no final do mês? Durante o dia, apaga as luzes, tá, da lâmpada que tem em casa, abre a janela, que circula o vento dentro de casa e ainda entra aquela iluminação natural, que vai iluminar tudo em casa e, além do mais, vai economizar energia. Não é legal? Olha, durante a noite ou mesmo durante o dia, em ambientes fechados, geralmente é necessário usar iluminação artificial. Essa iluminação artificial, professora, o que é isso? É a energia elétrica que a gente usa quando a gente acende uma lâmpada. Exatamente. É energia produzida pelo homem. É a energia artificial. Quando estamos em um ambiente fechado, com pouquíssima iluminação natural, ou à noite, usamos essa energia artificial, ok? Como lâmpadas elétricas, a fim de enxergarmos o que está ao nosso redor. Considerando tudo isso, podemos concluir que o sentido da visão está diretamente relacionado à luz. Então, sem luz, como é que a gente vai usar a visão? É claro que tem alguns animais que enxergam muito bem no escuro, né? Aquela visão, a coruja, o leopardo, né? Os gatos, eles enxergam muito bem no escuro. Mas esse tipo de visão foi dada por Deus para que esses animais pudessem caçar à noite. Alguns animais noturnos precisam usar a visão e elas são visões aprimoradas, que com pouca iluminação conseguem enxergar as suas presas. A gente não, a gente precisa de iluminação para conseguir enxergar cores e coisas à nossa volta, tá certo? Então, olha, uma dica que tia dá nessa aula de hoje: nunca deixe para estudar com pouca iluminação. A baixa iluminação vai prejudicar o nosso globo ocular, nossos olhos. Então, sempre estudar a luz natural, que é melhor ao dia, ou também quando tiver bastante iluminação artificial, para que vocês possam enxergar melhor. Baixa iluminação prejudica a visão, não esquece, tá? Temos aqui a imagem de uma menina estudando, né? Ela provavelmente à noite. Quando não é possível aproveitar a luz do sol, temos de usar a luz emitida por lâmpadas elétricas para enxergarmos o ambiente, o que está à nossa volta. Então, a mocinha aqui, ela está usando uma luminária, um abajur para poder enxergar e estudar de forma adequada, tá certo? Mas a melhor forma de ver
mesmo de estudar durante o dia, né? Porque tem uma iluminação mais forte, né? E natural, tá certo? Então, assim, se por acaso não tiver outra opção, aí a gente utiliza, sim, essa energia artificial para estudar, mas com energia forte, com a luz forte, tá? Não com baixa iluminação, tá? Aqui, na página 187, o autor vai colocar aqui, fontes de luz. E aí, Tino já falou? A luz que observamos nos ambientes podem ser emitida por diferentes fontes. As fontes de luz naturais existem naturalmente no ambiente. Já as fontes de luz artificiais são produzidas pelo ser humano. Tia já explicou isso. E tem uma atividade aqui, a terceira questão, que vocês vão fazer no livrinho de vocês, tá? Temos 3 fotografias. E aí, você consegue identificar qual tipo de fonte de luz que está sendo usada aí nas imagens? Temos aqui 3 fotografias, só lembrando, A, B e C. Cada uma você vai colocar. E aí, esse pôr do sol aqui, é luz artificial ou natural? E o dos carros e da rua aqui, dos postes? É luz natural ou artificial? E essa daqui, que é usada numa garrafa PET para iluminar o ambiente, é luz natural ou artificial? Você sabe? Então, responde aí, tá? Nesse espaçozinho que tá aqui, tá bom assim? Então, o autor coloca aqui, olha, a quarta e a quinta questão. Nessa quarta questão, ele fala aí, ó, tia vai ler para vocês. Qual fonte de luz está sendo utilizada no ambiente mostrado na fotografia C? E aí, que tipo de fonte é essa? É artificial ou natural? Você vai colocar aqui nesse espaçozinho. Na 5, ele fala, para você, soluções como a apresentada na fotografia C são importantes para a sociedade e para o ambiente? Comente sua resposta. Aí você vai colocar, é importante sim ou não? E por que é importante? Essa daqui, que o rapaz ele encheu a garrafa PET com água, fez um buraquinho no teto e colocou ela. Aí a iluminação do sol bate nela e ela vai e ilumina o ambiente ali, tá certo? Então, esse tipo de solução é positivo, né, para a sociedade em que vivemos, para o ambiente? Se sim, você vai colocar aqui embaixo, olha, e vai dizer por quê, tá bom? Vamos para a próxima página. Vamos lá continuar a nossa aulinha? Estamos aqui na página 188 e 189 do livro de vocês, de ciências, tá? Uma atividadezinha que vocês vão fazer. Maria, número 1. Maria Clara e Pedro são vizinhos. As cenas abaixo ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário. Observe-as. Temos aqui a A, Maria fazendo a tarefa de casa, e a letra B, Pedro brincando em casa com seu amigo. Então, você vai observar essas duas cenas, tá? Em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? Qual das duas está acontecendo um desperdício? Certo? Você vai justificar por que você escolheu a A ou a B, certo assim? Temos aqui a número 2. Durante parte do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas eram feitas por lampiões. Os acendedores de lampião eram os profissionais que acendiam os lampiões no final do dia e apagavam ao amanhecer. No Brasil, somente por volta de 1879, a iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a recebê-la. Letra A. Quando aceso, o lampião é uma fonte de luz artificial ou natural? Justifique sua resposta. Justificar é dizer por quê você disse que sim ou que não, tá certo? B. Comente com os colegas a importância dos profissionais conhecidos como acendedores de lampiões. E aí? Você acha importante essa função? No passado, esse trabalho não existe mais. A gente viu nas aulas anteriores de história, por exemplo, as diferentes profissões, né, em diferentes épocas, na verdade. E profissões que não existem mais. Essa é uma profissão que não existe mais, acendedores de lampiões, né? Então, e a importância desse profissional? Eles eram importantes no passado? E aí? Olha, aqui na página 189, a luz e os objetos, tá? Circule na cena a seguir os objetos que emitem luz. Então, você vai circular aqui nessa cena
os objetos que podem emitir luz, tá certo assim? Pronto, logo abaixo aqui tem um texto que tia vai ler com vocês, tá certo assim? Acompanha, tá? Uma fonte de luz natural ou artificial também pode ser chamada de corpo luminoso, pois é capaz de emitir luz própria. O televisor ligado e a lâmpada elétrica acesa na cena acima são exemplos de corpos luminosos. Além desses, podemos citar o Sol e outras estrelas, as velas acesas, as lanternas ligadas, entre outros exemplos. Já um corpo iluminado é aquele que não emite luz própria. O sofá, o tapete, o livro e as pessoas da cena são exemplos de corpos iluminados. Então, tia até falou, né, ainda nessa aula no comecinho, sobre a lua. Muitas pessoas acham que a lua emite luz, né? Tem luz própria, como coloca aqui, que é um corpo luminoso. E a lua não é um corpo luminoso, ela recebe iluminação do sol, exatamente. Então, ela é um astro, né, iluminado, né? Ela não emite luz própria, como nós também não emitimos luz própria, né? O nosso planeta e outros planetas, né? O Sol, ele é um astro, não uma estrela luminosa, né? Então, emite luz. Então, aqui na cena, existem objetos que emitem luz própria, como a televisão, que ele falou, a vela, né? Existem outros exemplos. Já as pessoas, o sofá, não emite luz própria e eles são iluminados por alguma coisa. Como a televisão pode iluminar o ambiente, né? Quando ela está acesa, se a luz estiver apagada, né? Então, ele coloca aí uma questão, né? A questão número 5. Tia vai ler para vocês. Vimos que o livro é um corpo iluminado, né? Como é possível lermos um livro se ele não emite luz? E aí, como é possível ler o livro se ele não emite luz própria? Então, a gente tem que usar um outro quê? Um corpo. Então, você vai responder aqui embaixo, nesse espaçozinho do livro de vocês, tá certo assim? Eu sei que vocês sabem a resposta. Aqui em cima, tia falou sobre corpos luminosos e corpos iluminados. Corpos luminosos que emitem luz própria e corpos iluminados que não emitem sua própria luz. Tá certo assim? Vamos para a próxima página? Olá, galerinha! Chegamos ao fim da nossa aula com uma atividade aqui na página 192 e 193, do 1 ao 3. Eu vou ler para vocês as questões e vou estar ajudando a explicar para que vocês façam corretamente essa atividade, tá certo assim? Número 1, assinala a ilustração que representa corretamente a trajetória da luz emitida pela lâmpada elétrica que permite a Bruno enxergar a revista. Então, são 4 imagens aqui e segue uma sequência, o percurso correto da luz, tá bom assim? Então, vocês vão enumerar do 1 ao 4, nesses quadradinhos aqui acima da imagem, tá bom assim? 2. A luz é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. No entanto, é preciso ter alguns hábitos para manter a saúde visual. Converse com seus colegas. Como a gente não está na sala de aula, nossas aulas são online, fica a dica aí. Vocês podem estar fazendo uma videochamada para o coleguinha para fazer essa atividade, tá certo? O uso da internet para nos facilitar, né? Facilitar a nossa vida. Então, antes, manda uma mensagem para o coleguinha, tá? Digitada, perguntando se ele pode estar atendendo naquele horário para fazer atividade com você. Interação pela internet, olha que legal. Então, converse com seus colegas sobre cada um dos itens a seguir e pinte os quadrados daqueles que ajudam a manter a saúde visual. Então, só os quadrados é para pintar os quadrados que ajudam a manter a nossa visão saudável, tá? Não olhar diretamente para o sol, dar preferência para ambientes pouco iluminados para fazer leitura, utilizar óculos de sol, não utilizar óculos de sol, evitar ambientes muito iluminados, fazer leitura em ambientes bem iluminados, evitar o uso excessivo de aparelhos eletrônicos que emitem luz, como computadores e telefones celulares, passar protetor solar nos olhos. E aí, quais desses aqui vocês vão pintar? Vocês podem estar recorrendo ao coleguinha de vocês para fazer essa atividade, tá certo assim?
Aqui, ao lado, na página 193, na 3, leia a seguir o experimento realizado por Marcelo e seus colegas e responda as questões propostas. Gente, vocês podem estar utilizando esses objetos se tiverem em casa para fazer o mesmo experimento que fez Marcela com seus colegas para obter a resposta. Se não, você tenta aí resolver olhando para as imagens aqui ao lado. Escreva o número de cada objeto da coluna à esquerda no quadrado do esquema que representa adequadamente o comportamento da luz ao incidir em cada um deles. Então, no prato, né? Como é que a luz se apresenta? No vidro, no espelho e no papel manteiga. Então, olha, ele coloca aqui, Marcelo e seus colegas fecharam as cortinas da sala de aula e em seguida apontaram uma lanterna acesa para 4 objetos diferentes. Prato de cerâmica, recipiente de vidro transparente, papel, manteiga e espelho. Então, vocês vão enumerar, né? Colocar como foi que a luz aí se comportou ao ser apontada para esses objetos, tá bom assim? Então, essa é a atividade que tia pede para que vocês façam. Chegamos ao fim da nossa aula de ciência. Não fica triste, porque vai ter mais, tá certo? Aula de ciência sobre a luz. E esse assunto, ó, vai render bastante, tá bom assim? Então, na próxima aula, a gente vai ter correção, tá certo? Cheiro da tia Sabrina e até a próxima aula de ciências. Tchau, tchau!